sejam bem-vindos ao programa Conversa Pública, aqui do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre gestão pública, meio ambiente, com uma convidada muito especial, a secretária municipal de Meio Ambiente da cidade de Três Rios, bióloga, especialista em gestão pública e mestre em entomologia. Quanta coisa! Bem-vinda, Alice Rage, tudo bom? Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer pelo convite ao César, que é um grande amigo, um administrador, né, que nós nos orgulhamos muito de conhecer. E é um prazer, gente, estar aqui. Espero que esse bate-papo renda aí bons frutos. Com certeza vai render, porque aqui com a gente também está o querido administrador, conselheiro, César Campos. Tudo bom, César? Tudo bem, fico aqui numa felicidade enorme. Primeiro, conversar com a Érica, que é uma colega de trabalho lá do CRA, e conseguir trazer a Alice Rage. A Alice Rage é uma figura muito especial na área do meio ambiente, na área da gestão pública, que está fazendo um trabalho muito interessante lá em Três Rios. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Alice, vamos começar esse bate-papo, essa conversa que eu tenho certeza vai ser muito produtiva, falando um pouco sobre a questão da importância da gestão profissional na questão do meio ambiente, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, é importante isso. Você, quando entrou na vida pública, né? Como é que você se deparou com isso? Qual é a sua visão sobre o assunto? Érica, é interessante porque na verdade, eu sou uma bióloga, né? Eu sou concursada no município de Três Rios desde 2013. Então, eu já participo, né, das políticas públicas, mesmo que indiretamente, desde esse período. Então, são 7 anos atuando dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, mas antes com um viés totalmente técnico, né? Eu fazia parte da equipe técnica de licenciamento ambiental, trabalhava com educação ambiental, projetos de reflorestamento, e aí depois passei a ser coordenadora dessa equipe técnica, e no início de 2017 eu fui convidada pela primeira vez para assumir um cargo, né, técnico-político, que era o de diretora de meio ambiente do município de Sapucaia, que é um município aqui próximo da gente, também no estado do Rio de Janeiro. E em meados de agosto desse mesmo ano, o prefeito de Três Rios me solicitou que retornasse assumindo a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Então, essa foi a minha primeira experiência como gestora pública. Até então, minha experiência era de técnica, né, ambiental, bióloga, uma bióloga de campo, uma bióloga também muito dedicada a desenvolver projetos, mas até então nunca tinha tido essa vivência da gestão pública. Então, quando eu assumi a secretaria, em agosto de 2017, eu tinha essa experiência ambiental, né, da técnica, mas tinha uma bagagem muito pequena da parte de gestão. E sentia que esse era o principal gargalo da secretaria. Ou seja, nós tínhamos excelentes técnicos subaproveitados por uma gestão falha, né? E é uma gestão feita durante muito tempo de forma quase que intuitiva, né? Eu falo que é uma gestão artesanal, que é o que dá para fazer com o melhor que a gente pode fazer, né? Sem um planejamento estratégico, sem trabalhar as questões ambientais com uma organização, com planos, né, com metas e indicadores. Eu senti essa necessidade mesmo sem ter ainda o conhecimento específico dessa área. Então, sentindo essa necessidade, eu comecei a procurar me desenvolver para essa área, né? E aí foi quando eu descobri o Master em Liderança e Gestão Pública, que é uma pós-graduação fantástica, onde eu tive a oportunidade de vida de conhecer esse camarada que está aí, o César, né? E lá em São Paulo, uma vez por mês, durante 18 meses, né, César? Nós tínhamos esses encontros em que a gente discutia gestão pública na prática. É claro que a gente tinha uma teoria por trás disso, mas ela trazia esse instrumento, né, que foi o MLG, ele trouxe a vivência para mim, que sou uma bióloga, né? Ele trouxe a experiência. Uma diversidade muito grande, porque eram pessoas de todo o Brasil. Justamente, e de várias especializações. Então, nós tínhamos pessoas da área da educação, pessoas da área da saúde, e convergiam, né, nas suas demandas, sempre na questão da gestão pública, na aplicação de metas e indicadores, como eu falei, coisa que eu jamais tinha visto em nenhuma das secretarias que eu
tive a oportunidade de trabalhar, né? Tanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sapucaia quanto a de Três Rios, nos 2 períodos, né? No período em que eu era bióloga e no período que eu estava como secretária ou como coordenadora, eu nunca tinha visto uma profissionalização de fato daquele arcabouço ali, né? Daqueles técnicos, daqueles fiscais. Então, eram todos muito bem intencionados, pessoas muito vocacionadas, fazendo o que eles achavam que era o melhor para aquele momento e tentando dar tudo de si, mas acabava que era uma secretaria que vivia apagando incêndios, né, como a gente fala. Hoje, literalmente, também, nessa época de secas. Mas... Você levantou uma questão muito interessante, porque é o seguinte, você como bióloga, né, fazendo parte da área científica do meio ambiente, e o pessoal de administração não percebeu ainda que existe um grande mercado de trabalho para eles atuarem, né? E você, como bióloga, identificou isso, né, pelo fato de ter ocupado estar ocupando um cargo de gestão, e isso valoriza muito a profissão do administrador. E a sua vinda a esse programa, aqui do CRA, quando nós conversamos, foi exatamente porque me chamou a atenção, você, como bióloga, estar falando como um profissional de administração falaria, né, para mostrar como é importante o trabalho da administração para ajudar a concretização da atividade fim. Perfeito, César. Essa percepção que eu tive, na verdade, ela começou lá atrás, em meados de 2015, porque eu, como servidora, passei por vários secretários, né, 2 ou 3 prefeitos diferentes nesse período de 7 anos, e eu tive um secretário, especificamente, que ele foi para a Secretaria de Meio Ambiente, ele era um gestor, inclusive, eu acho que ele é um administrador por formação. Olha. E ele era secretário de Cultura e Turismo aqui do município, e aí, por uma situação particular lá da época, ele precisou acumular essa pasta do meio ambiente. E, nossa, foram muitas críticas, porque ele não era um técnico ambiental. Mas Sim. Quando ele assumiu a secretaria, ele mostrou que, na verdade, o que a gente precisava era de um bom gestor que soubesse usar todas as ferramentas e todos os lados positivos que nós tínhamos ali como pessoas, né? Nós tínhamos vários técnicos muito bem formados, químicos, biólogos, gestores ambientais, e que eram subestimados, né, naquele momento, eram subaproveitados porque não tinha um gestor que pudesse olhar as capacidades daquelas equipes, né, e utilizar as capacidades daquelas equipes. Então, esse foi meu primeiro aprendizado, que me mostrou que aquele gestor que não sabia nada de meio ambiente conseguia utilizar muito bem aquelas peças daquele jogo, né, para serem o mais bem utilizadas possível. E, na verdade... perdão. Na verdade, assim, eu até acho que um gestor da área ambiental ele precisa ter algum conhecimento, porque é uma legislação muito específica, são todas assim, as características dos materiais que a gente produz, dos atos que a gente emite, são todos muito específicos, e a gente também está regido por uma legislação de crimes ambientais que nos responsabiliza além da legislação administrativa. Né? Então, é uma proteção, inclusive, para o gestor e para o prefeito, que o gestor dessa pasta tenha algum conhecimento técnico. Eu acho que é um pouco mais confortável, mas é imprescindível que haja uma profissionalização da gestão pública. Ver a Secretaria de Meio Ambiente como um órgão público que precisa ser profissionalizado. E isso só veio acontecendo pela demanda da própria população. Né? Antes, as secretarias municipais de meio ambiente eram tidas como órgãos pequenos, né? Um pouco irrelevantes. E aí a população começa a cobrar, e esses órgãos começam a ser cada vez mais bem estruturados. Eu acho que é por aí. É interessante você falar essa questão do técnico, né? Um excelente técnico, quando alçado a gestor, não está preparado para assumir a função. A gente vê muito isso na gestão hospitalar também, né? Assim como na gestão de meio ambiente, a gente vê muito disso na gestão hospitalar. É um excelente médico, um excelente enfermeiro, mas alçado a gestor não tem a preparação necessária, né, Alice, né, César? É isso mesmo. Vou contar uma história para vocês engraçada. Eu, em 1984, vocês não eram nem nascidos. Em 1984, eu fui convidado para ser vice-presidente da antiga FEEMA, que hoje é o INEA, né? E eu disse que não aceitaria, porque eu queria ser o diretor de administração
da FEMA. Quem me convidou, óbvio, secretário, governador, e aí eles acharam o seguinte: ué, mas você ficou maluco, a gente está te oferecendo a vice-presidência. Eu disse: não, mas eu vou dar a melhor contribuição se for na área da administração, porque os cargos de diretores de administração na área pública são também muito mal preenchidos. Entra muita coisa política, aquele funcionário jeitoso, e eu entrei como profissional, disse: não, eu quero mostrar que vai ser importante mais eu na administração. Bom, fui taxado de maluco os 2 primeiros meses, né? Depois fiquei como enlouquecido, não maluco. Aí passei a ser o enlouquecido no outro período. Eu fiquei 1 ano só na FEMA lá, depois me chamaram para outro lugar, e aí eu fui, mas deixei assim uma boa passagem, né? Porque não era a forma convencional de tocar a administração. Eu não era o burocrata, né? Eu era o que queria realizar. Então, eu queria saber o que a atividade fim estava fazendo para eu poder ajudar o sujeito a fazer melhor. E isso era uma estranheza na área pública, naquela época era uma coisa estranhíssima. Que isso, pô? O normal é brigar, né? Fica a área meio brigando com a área fim e ver quem é que brilha mais. Olha, foi muito engraçada essa minha experiência lá. E aí, por isso que eu achei interessante você, como bióloga, ter observado isso, porque nem os administradores observam isso, a necessidade da presença deles na área de meio ambiente. Mas eu acho que eu como técnica, na verdade, eu me senti muito mais valorizada tendo um gestor que entendia o que era gestão de equipes e tudo mais. Então, essa foi uma experiência muito positiva. E quando eu assumi a secretaria também, se eu não tomasse algumas providências para fazer uma gestão mais estratégica, com planejamento, eu ia simplesmente enlouquecer, né? Que era o que vinha acontecendo. Você é engolido pela máquina e você tem muitos planos, muitas vontades de implementações, né? De políticas públicas e tudo mais, e você é engolido por aquele dia a dia, por aquela burocracia, né? Como a gente costuma ver, e a gente não consegue implementar nada, você não sai do lugar porque você não consegue ter metas claras, você não consegue ter bons indicadores. Então, é óbvio que você tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Eu tinha que continuar apagando os incêndios, né, enquanto também criava planejamentos, né? Isso tudo com uma equipe muito restrita, né? A gente não tem o poder dentro de um órgão público, de contratar, né, a nossa bela vontade. A gente vai seguindo com o que a gente tem, né, e fazendo arranjos e organizando da melhor forma, vendo os pontos positivos, pontos fortes e pontos mais fracos dentro da equipe, né, rearranjando, colocando esses pontos fortes e fracos juntos para que eles aprendam em comum, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande. E, na verdade, César, a gente está até hoje, né, num processo de melhoria dos nossos fluxos de processos, mas a gente já tem muito andamento para mostrar. Mas isso não para. O caminho certo é esse, não para. Esse é que é o caminho certo. Quando para, é porque entrou no caminho errado. Quando a gente está realizando, uma das sensações boas é que parece que o trabalho não tem fim, né? Que a gente está querendo fazer sempre, não, falta isso, quer fazer melhor, e aí é um processo que não para, é muito bom. Mas eu queria que você falasse um pouco do que você, dentro dessa experiência, quer dizer, o que você conseguiu fazer lá em Três Rios? Olha só, para começar, né, a gente tinha um projeto de implementação da coleta seletiva solidária, que é uma coleta seletiva feita através de uma cooperativa de catadores. Né? E nós começamos a trabalhar, eu ainda como coordenadora em 2016, começamos a trabalhar e nos aproximarmos dos catadores que trabalhavam no Antigo Lixão. Né? Esses catadores trabalhavam lá, alguns há mais de 20 anos, né? E a gente tinha algumas demandas trazidas pelo Ministério Público de que a gente precisava fechar aquela área do lixão e que a gente precisava também dar alguma orientação para aqueles catadores, né? Porque a gente não podia simplesmente chegar lá, fechar o lixão, pegar pessoas que estavam trabalhando, vivendo daquilo há 20 anos e falar, agora vocês têm que procurar outra fonte de renda. Né? Então, nós aliamos as duas coisas e criamos esse projeto de coleta seletiva solidária lá em 2016, e início de 2017, como eu falei, né, eu fui trabalhar no município de Sapucaia como diretora de meio ambiente, e em agosto, quando eu retornei,
esses catadores tinham já retornado para o lixão. Eles tinham andado com o projeto, eles tinham conseguido fazer a contratação da cooperativa, a formalização daqueles catadores em uma cooperativa, mas como eles não conseguiram, de fato, colocar a coleta para funcionar, a matéria-prima que esses catadores precisavam para poder sobreviver não chegava até eles, então eles retornaram para o lixão. E aí, em agosto de 2017, foi o grande desafio, né, reconquistar a confiança desse grupo, implantar a coleta seletiva, né, a princípio, todo o valor, né, correspondente do contrato que a prefeitura tinha com a cooperativa era remanejado para pagamento de aluguel de galpão, caminhão, água e luz. Então, eles só viviam daquilo que, de fato, eles coletavam e vendiam. Né? E aí nós conseguimos, junto com o INEA, né, um caminhão 0 quilômetro para a cooperativa, na verdade, para a prefeitura, né, e a prefeitura, dentro desse contrato, cede para a cooperativa, e a cooperativa conseguiu se livrar de R$8 mil de aluguel de caminhão que eles pagavam todo mês, começaram a ter um salário mínimo e um rateio daqueles materiais que começaram a chegar cada vez com maior volume dentro da cooperativa, né? E aí eles começaram a tirar uma renda aí mensal de R$1.200, R$1.300 de uma hora para outra, né? Quando o projeto eles estavam iniciando, o projeto eles tiravam R$200, R$300, né, cada catador ali envolvido. Então, foi uma persistência muito grande dessas pessoas em acreditarem no projeto e também uma luta muito nossa de falarmos a linguagem deles, de trazê-los para perto, para criar um pertencimento daquele projeto. E hoje nós fomos contemplados já com diversos prêmios, nós recebemos uma biblioteca com 1.200 exemplares que fica dentro do galpão de triagem da cooperativa. Que isso! E aí, mas isso é revolucionário. Os familiares podem ir, né, por exemplo, uma mulher que trabalha na cooperativa e que é a cuidadora dos filhos e netos, pode levar os filhos e netos para ficarem em segurança dentro da biblioteca, né? E aí a gente também tem toda uma questão de desenvolvimento psicológico, né, introdução dessas pessoas. Exatamente. Tudo sem custo nenhum para o município. Tudo que nós fizemos até hoje é sem custo para o município, exceto o contrato que a gente permanece, né, com a responsabilidade de manter todo mês, que é o que gera o salário mínimo deles e o aluguel do galpão. Né? Hoje eles não têm mais o aluguel de um caminhão, o combustível também é pago pela prefeitura. E aí, ano passado, né, em função da gente já ter desenvolvido bem esse programa, mas ainda termos vários gargalos para poder expandi-lo para 100% do município, nós fomos contemplados no edital de um instituto chamado Instituto Recicleiros, né, que nada mais é do que uma associação, né, não governamental que capta recursos da logística reversa. Por exemplo, uma grande empresa que precisa retirar 22% das embalagens que eles colocam no mercado, né, eles precisam fazer esse retorno para a indústria, mostrar que eles estão coletando esse material e dando a destinação adequada. Isso se chama logística reversa. Né? Então, as empresas, ao invés de fazerem literalmente esse recolhimento, eles pagam, né, para um instituto certificado que vai apoiar as iniciativas municipais para poderem fazer esse recolhimento em nome da empresa. Né? Então, a gente conseguiu passar nesse edital entre cerca de 1.000 municípios, fomos um dos 12 selecionados. E aí, iniciando nosso plano municipal de coleta seletiva. Foi muito interessante, assim, uma grande conquista para a gente. Érica, e, novamente, falando sobre planejamento. Érica, nós sabíamos que nós íamos trazer uma pessoa importante, mas não tanto, né? Estou encantada com essa história. Quantas vidas foram modificadas graças ao projeto, né, ao planejamento, ao fluxo de processos. Quantas vidas foram modificadas? Eu falei, ela tinha alguma coisa que tinha para falar para a gente. Não sabia o quê, mas não sabia que era isso tudo. A gente tem uma expectativa de passar de 12 toneladas mês para cerca de 250 toneladas mês de resíduos coletados e destinados, né? E passarmos também de 10 postos de trabalho que nós temos hoje para cerca de 60. Então, absorvemos esses catadores que ficam vulneráveis, né, fazendo, às vezes, a catação nas ruas, em risco, né, de uma maneira insalubre também, absorver essas pessoas para que a gente possa enriquecer a coleta seletiva de uma forma estruturada, com planejamento. Né? O galpão também, ele parece uma indústria, é incrível, é o que a gente sonha e que a gente está conseguindo realizar. Né? Então, a expectativa é muito positiva para esse projeto, que eu acho que é o principal,
mas eu acho que também tem um outro viés que eu queria mostrar para vocês aqui, que é esse viés dos fluxos internos de processos da secretaria. Isso aparece pouco, César, isso é muito pouco valorizado, inclusive, porque, inclusive, já se espera que o órgão público tenha isso desde o princípio. Né? Mas, para vocês terem noção, antes, né, quando se fazia uma denúncia para a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, você está vendo alguém cortar uma árvore, né, irregular ali, você quer denunciar para a Secretaria de Meio Ambiente, você ligava na secretaria e tinha alguém lá que atendia o telefone, não necessariamente uma pessoa que é treinada para aquilo, ela pegava um papelzinho, às vezes rasgava uma pontinha de um papel, anotava e saía com aquele papelzinho, tem uma denúncia. Eu sempre conto essa história que eu vi diversas vezes acontecer dentro da secretaria, para as pessoas terem uma dimensão de onde a gente partiu, né? E para entenderem onde a gente chegou. Hoje, se você fizer uma denúncia na Secretaria de Meio Ambiente, você tem a sua denúncia registrada, você recebe um número de protocolo e você pode acompanhar o andamento daquela denúncia em tempo real no site da prefeitura. Né? Nós criamos o processo capa vermelha, ele vai direto para o fiscal do plantão, ou seja, não tem interferência do secretário. Né? A denúncia vai direto, você abrir mão de um certo poder, né? Quem faria isso? Né? Só uma pessoa que quer realmente que isso permeie gestões. Perfeito. E que haja transparência. Né? Porque aquele papelzinho ali que parava na mão do secretário, não que eu acho que tenha acontecido, mas com certeza poderia acontecer de eu olhar e falar: ih, meu amigo César, meu amigo, opa, caiu o papelzinho embaixo da mesa. Né? Então, na verdade... A questão da documentação, né? De documentar o que está acontecendo, de dar resposta para a população, foi o que você falou no começo da nossa conversa. Tem as demandas e tem as respostas que você tem que dar para a população, né? Isso era uma coisa que me incomodava muito, das pessoas terem que ficar ligando para saber do andamento, e aí ela liga e fala com a Maria, depois ela liga e fala com o João não sabe o que a Maria fez, e agora a gente tem essa transparência também com o cidadão, né, de ele poder acompanhar todas as medidas que estão sendo adotadas, e eu acho que talvez o mais importante para mim, né, a questão de gestão, é você ter dados e informações a respeito da secretaria. Então, se você me perguntasse antes, quantas denúncias você recebe por ano? Eu não saberia te dizer, porque onde estão aqueles papeizinhos? Né? Hoje eu entro no sistema, eu apuro quantas denúncias foram realizadas no ano de 2019, quantas por mês, se eu tenho alguma sazonalidade, né? Se eu tenho algum tipo que me demanda mais em alguma época do ano, né? Como é o caso das queimadas. Né? Nessa época que nós estamos, nós já detectamos que 30% das denúncias que nós recebemos agora são relacionadas a queimadas. Né? Então, estrategicamente, em termos de gestão, o que isso significa para mim? Significa que, nesse momento do ano, eu preciso me preparar para colocar um contingente maior, né, específico para atacar esse problema. E assim por diante. Sensacional. Agora, você é bióloga, né? Sou bióloga. Porque você falou uma coisa, outra coisa muito importante, uma observação interessante. Essa gestão que você fala, gestão de processos, é o que garante isso que você falou, o resultado. Né? Não é, as pessoas às vezes falam muito mal da burocracia, como se a burocracia fosse só uma coisa ruim. Não, a má burocracia é que é ruim, a boa burocracia é que se preocupa em dar resposta, em ter os dados, em atender a população. É uma forma segura de você ter o processo, é evitar o papelzinho, né? Você quer ver um outro exemplo que nós descobrimos aqui? Uma das estagiárias que trabalha lá comigo, ela é estudante de biologia, ela me pediu para desorientá-la no TCC dela. Ela foi desorientada por mim durante algum tempo, e aí ela quis trabalhar com os pedidos de cortes de árvores na secretaria, que é um problema. 80% das ligações que a gente recebe na secretaria são sobre árvores, pedidos de podas, reclamações relacionadas a árvores, principalmente em áreas urbanas. E aí ela quis estudar isso, ver. Aí a primeira coisa que ela falou: a gente não atende todo mundo porque a gente tem uma demanda muito grande. Eu falei para ela: tudo bem, isso é um pressuposto, teste seu pressuposto. Vai lá no sistema de tramitação e veja quantos processos a gente tem de cortes de árvores, para a gente ver se realmente são muitos. E aí nós nos surpreendemos que nós temos uma média de 5 processos por mês de pedidos de corte de árvore. Então, nós não temos tantos processos.
mas foi interessante porque ela diagnosticou que nós temos uma sazonalidade. Perfeito. Então, nós temos meses em que nós não temos praticamente pedidos nenhum, em contrapartida, nós temos 2 picos, um em setembro, mais ou menos, final de setembro, e um início de janeiro, e a gente tem uma quantidade enorme de pedidos, ou seja, eles são concentrados. E aí, como eles são concentrados, eu sei que eu não preciso ter, talvez, uma equipe grande um ano inteiro, né? Eu posso ter uma equipe menor durante algum período do ano, trabalhando nesse time, e concentrá-los nesse período do ano em que eu tenho a maior concentração de pedidos e como consequência, maior concentração de problemas, né? Porque as pessoas não pedem as coisas se isso não está gerando algum problema para elas. Elas nos demandam por uma demanda que elas estão recebendo. Né? Então, as pessoas só querem solução para os problemas diários delas. Né? Então, se os problemas estão concentrados em setembro, vamos concentrar toda a nossa força de trabalho, de resolução, em setembro. Né? E aí eu tenho que me preparar, inclusive, para ter equipamentos. Eu não posso ser surpreendida em setembro com a falta de uma escada necessária para poder fazer uma poda. Né? Então, isso tudo é um planejamento estratégico que só consegue ser feito com base em dados e informações. Né? Muito interessante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, assim, a gente está entrando num período eleitoral. Do mesmo jeito que você tem a sazonalidade, né, da questão das árvores, da queimada, nós temos agora a sazonalidade das eleições municipais, e essas eleições vão ser muito diferentes. Né? Eu estava conversando com a Érica aqui antes, né? Essa eleição tem financiamento público, tem Covid, tem home office, tem teletrabalho, e tem uma coisa que me chama a atenção, que é a questão do marco regulatório de saneamento, que afeta muito os municípios. Como é que você está vendo isso lá em Três Rios? Eu acho que tem Covid, tem tecnologia e tem muito meio ambiente também para essa eleição. Muito meio ambiente. A ambiente. gente está vendo aí uma comoção mundial, né, em torno do Brasil e da forma que o Brasil vem tratando as questões ambientais, né, isso já impactando a questão econômica. Né, então, o meio ambiente nunca esteve tão em pauta quanto está agora. Né, eu sinto isso na pele pela própria demanda da população. Acho que a Secretaria de Meio Ambiente nunca foi tão demandada quanto tem sido no momento. Né, isso vai refletir nas eleições, porque o candidato ele entende que ele precisa trazer aquilo que mais reverbera, né, as necessidades e os almejos da população. Né? Então, eu costumo brincar, o César já deve ter ouvido eu falar isso algumas vezes, que minha meta de vida é subir a questão ambiental na listinha lá do comício. Como assim? No comício, o candidato começa a falar: eu vou trabalhar pela saúde, pela educação, pela geração de emprego e renda, pela cultura, pelo esporte. Aí eu fico assim, está quase chegando, está quase chegando. Aí acaba a fala dele. Então, meu sonho é elevar a questão ambiental para mostrar que essa questão, na verdade, ela é prioritária no sentido de que ela é fundamental para se trabalhar saúde, ela é fundamental para se trabalhar a geração de emprego e renda, né, e assim por diante. Eu acho que isso está se tornando cada dia mais nítido. Né? Eu já tenho ouvido muitos políticos aumentando, né, levando o meio ambiente para essa listinha aí de prioridades. Inclusive, o meu prefeito, eu tive a sorte de, nesses 3 anos, conseguir ser ouvida e atendida muitas vezes, mesmo em meio a uma pandemia. Né? Uma pandemia que a prioridade nesse momento é a questão da saúde, e tem que ser, mas ele consegue ainda me atender, e isso me surpreende muito. Isso mostra a seriedade perante a questão ambiental, e isso mostra também que ele tem sido cada dia mais demandado por isso. Perfeito. Né? Tenho visto também alguns secretários de meio ambiente se candidatando a prefeito por aí afora. Então, estou muito feliz, acho que vai subir essa prioridade aí. Bom, Alice, muito bom. Saneamento básico, a questão do saneamento básico, agora com a pandemia, com a questão do isolamento social, a gente vê muita gente preocupada, né? Querendo entender, a população querendo entender o que é o saneamento básico e o que a gestão pública faz por isso. Né? Você tem sentido essa demanda, Alice, da população querendo saber mais sobre o assunto, porque escuta na televisão, não, a falta de saneamento, mas o que seria isso? Você tem sentido isso? Água. Não é só água. Claro.
Exatamente. Na verdade, desde 2015 a gente já vem sofrendo não, né? Recebendo mesmo um aumento dessa discussão, e isso é muito positivo, porque em 2015, mais ou menos, a gente teve uma grande crise hídrica, né? A gente teve uma diminuição da disponibilidade de água no estado do Rio de Janeiro, e isso alarmou a população, né? Quando, infelizmente, a gente precisa sofrer alguma falta para poder valorizar quando a gente tem a abundância. Então, a gente já vem sofrendo essa questão, discutindo essa questão da água, mas acalmou-se, né? Parou de ter a falta e a discussão se acalmou. E agora a gente tem essa questão da Covid, né, que também é uma doença que existem alguns estudos mostrando que ela pode sim ser transmitida através da carga fecal, né, em alguns corpos hídricos. Então, isso tem sido bastante discutido, isso trouxe à baila também a necessidade da gente tratar o esgoto, destinar o esgoto adequadamente, né, afastar o esgoto adequadamente, afastar, né, você ter a canalização e tirar da área rural, da área urbana, onde moram as pessoas, e levar até a estação de tratamento, por exemplo. Então, você afastar o esgoto adequadamente, tratar o esgoto adequadamente e lançar esse efluente já tratado, tem sido muito discutido, principalmente aqui no município, onde a gente tem ainda uma porcentagem muito pequena do esgoto tratado. Né? Isso é uma herança do município de Três Rios, a gente tem, não só no município de Três Rios, mas eu acredito que a maioria dos municípios pequenos, né, com menos de 100 mil habitantes, tem esse agravante aí. Tá? Eu não sei se vocês conseguiram ver que meu celular tocou, eu tive que desligar aqui. Acontece. Olha só, e uma coisa interessante que a Covid, quer dizer, que apareceu na Covid, foi uma série de recuperações ambientais que foi uma surpresa para todos, né? Praias aparecendo mais limpas, retorno de alguns animais a um determinado habitat. Então, algumas coisas chamaram muita atenção para o meio ambiente, né? Numa hora que ninguém estava contando com isso, né? Coisa de arara em Copacabana. Quando já se imaginou uma coisa dessa? As pessoas comentando isso na internet, nas redes sociais, e até gerou uma discussão muito interessante também da origem dessa pandemia, né? Que é justamente a invasão de hábitats naturais, né? A modificação, a aproximação do ser humano com animais silvestres, que são carga de diversos vírus que a gente ainda não conhece, né? Mas isso é culpa de quem? É culpa do animal que estava lá no hábitat dele, ou do ser humano que invadiu esse hábitat, se aproximou desse hábitat? E no Brasil nós estamos vivendo isso, né? Nós temos aí dentro da Amazônia a maior biodiversidade do planeta e estamos sofrendo desmatamentos, né? Estradas, construção de estradas irregulares, a questão das queimadas que nós estamos acompanhando, né? Ou seja, estamos no mesmo caminho, nos aproximando cada vez mais de uma fauna que a gente desconhece, que tem uma carga viral que a gente desconhece menos ainda. Então, isso tudo colocou muita questão ambiental na discussão, sabe? As pessoas têm falado muito mais sobre isso, valorizado muito mais. A qualidade do ar, a qualidade... Você que estudou em São Paulo, você imagina as pessoas comentando que está mais saudável as condições na cidade de São Paulo, porque reduziu muito a emissão de CO2, né? Então, porque diminuiu o trânsito, e as pessoas começaram a pensar durante toda essa quarentena, o que é realmente essencial, né? O que realmente é necessário, o que é saudável. Inclusive, a gente tem participado aí de muitas discussões, né? Talvez a única ou uma das únicas vantagens que a gente teve dessa pandemia é usar melhor esse instrumento, né, que é a internet. Então, eu tenho participado de vários grupos de bate-papo, várias lives, e uma delas foi sobre como nós vamos voltar em termos de economia dessa pandemia. E aí, um viés que eu achei super interessante e que as pessoas têm apostado muito, os economistas têm apostado muito, é na economia verde. Né? Eles estão entendendo que ter produtos que têm uma marca mais sustentável, que conseguem devolver algum benefício para o meio ambiente, vai ser valorizado pela nossa população. Né? Isso que é economia verde, é você, na hora da escolha entre dois produtos, você escolher aquele que tem uma marca
uma pegada menor no ambiente, ou seja, ele deixa consequências menores no ambiente, seja porque ele é feito com material reciclável, ou porque ele é biodegradável, enfim, né, porque ele utiliza menos água na sua fabricação. São vários os fatores que podem tornar aquele produto mais sustentável. Valorização da economia circular, que é fundamental. Ô, Alice, Érica, alguma coisa a mais? Porque eu acho que a gente conseguiu fazer a união gestão pública e meio ambiente de forma maravilhosa. Agradeço, Alice, pela sua presença, né? E queria saber se você quer deixar algum recado, né, para quem está vendo a gente, para quem está escutando, que eu tenho certeza que essa tua experiência, gestão pública e meio ambiente, te trouxe aprendizados, e queria saber o que você gostaria de falar para os nossos espectadores aqui das redes do CRA-RJ. Obrigada, Érica. Eu quero agradecer a oportunidade ao CRA, agradecer a Érica, agradecer ao meu amigo César pela oportunidade, e os gestores públicos que estiverem aí vendo a gente, não só os públicos, César, mas os administradores de empresas também. Isso. Valorizem a questão ambiental dentro dos seus empreendimentos, dentro dos seus segmentos, porque só existem consequências positivas para isso, né? E dentro do setor público, valorizem a gestão profissional da Secretaria de Meio Ambiente, né? Coloquem, de fato, pessoas que podem fazer uma gestão estratégica da Secretaria, trazer números, trazer resultados para a população, e quando a gente mostra números e resultados para a população, a gente aumenta a credibilidade na população, no nosso trabalho, na gestão ambiental, e mostra que é sim possível fazer uma gestão ambiental responsável e que isso traz consequências para a vida delas. No final das contas, a população só quer resolver os seus problemas e ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, mostrar que a questão ambiental está diretamente relacionada a isso faz toda a diferença. E aí a gente só vai subindo na lista de prioridades. Tá? Então, eu quero agradecer novamente, parabenizar pelo trabalho de vocês e me deixar à disposição. Tá bom? Alice, nós, como anfitriões, né, dessa brilhante visita, nós que agradecemos. O que você trouxe para nós hoje foram assim uma série de alertas para os administradores, que é o nosso público, né? Os administradores, sejam públicos ou sejam privados, mas a questão da responsabilidade com o meio ambiente, que é de todos, não é só da área pública, não é restrito aos que estão nas esferas de poder, mas sim é uma responsabilidade que nessa quarentena que nós vivemos, tão dura, tão sofrida, nós podemos experimentar um pouco o que é responsabilidade pessoal, o que é responsabilidade de cada um e a responsabilidade nossa com o coletivo. Muito obrigado mesmo. Eu fico assim, realmente, não só gratificado, mas engrandecido com o que eu ouvi aqui agora hoje. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Érica, você para fazer as despedidas. Com certeza. Obrigada, César, mais uma vez pela sua presença, Alice. Um prazer. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, sempre temas novos, relevantes para a administração, no Conversa Pública e nas redes sociais do CRA-RJ. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.